Nós temos aqui o profeta João Batista. O senhor está aí, amado? Opa! Amém! Deixa eu explicar para vocês um negócio. A minha imagem aí fica meio embaçada, porque a tela, eu uso o meu celular. E a câmera frontal do meu celular está com problema, e fica embaçado assim, também. Ah, sim, você está debaixo aí tomando banho. Não, aqui é o quarto, aqui que é meio escuro, sabe? Assim, tem uma parte clara e uma escura. Tem duas lâmpadas de carro, não está funcionando, né? Fica meio escuro. Aí a tela do telefone está com problema também, entendeu? A câmera frontal, que fala, né? Ela tem um probleminha, aí ela não mostra bem nítido, né? O João fica meio embaçado. Não, mas tá bem, não tá ruim não, mano. Tá ruim não. Como é que foi o seu andar, mano? Como é que foi o seu andar? É igual o pastor Lucas aí, já fez igreja, já foi em igreja, como é que é, mano? Tá todo mundo interessado aí. Deixa eu falar um negócio. O senhor fala assim que ele vai fazer algo na minha vida, mas é ele que vai fazer igualzinho quando ele reformou o posto. Foi ele que deu a ordem e as pessoas reformou. Igual quando o senhor deu a ordem para Noé, né? E depois, quando Noé fez todas as coisas, quem que levou os animais lá? Foi Deus? Amém? Então Deus vai fazer. Amém, amém. O senhor vai para outras igrejas também? O senhor participa? Eu fiz umas ministrações na Igreja Católica, né, nos momentos, assim, de velório, sabe, assim? Ou em visitas em funerária, talvez, e aí teve oportunidade, né? Aí eu tô orando muito porque agora, nesse tempo, agora tem muitas revelações do Senhor, e eu tô pedindo direção de Deus e pedir a permissão de padre, às vezes, numa missa, né? Para a gente revelar. Tanto para a direção da igreja, seja qual for, ela católica, ou espírita, ou sei lá onde que for, a gente pedir direção do Espírito Santo, né? Para não magoar as pessoas. É complicado, né? A intenção é abrir a mente das pessoas e não magoar. Amém? É complicado. Várias pessoas. Eu vi o pastor Lucas falando aí, e a gente tem que ter a direção do Espírito Santo, porque quando o senhor leva a gente para esse dia para trás, um pastor falou assim: quem que mandou você escolher ser profeta? Assim, eu escolhi, Deus escolheu nós. Então, assim, é escolhido por Deus, separado por Deus, né? Amém? Amém, mano. Eu vou pedir uma oração sobre o Senhor. Amém. Obrigado, Pai. Só trazer aqui para nós, então, o profeta João Batista. É tão bom ouvir, Pai, da experiência dele, igual acabamos de ouvir aqui, do pastor Lucas. É tão bom ouvir o teu andar nele, o teu mover nele, a água viva que desce do Senhor sobre ele, derrama sobre as pessoas. É tão bom ouvir isso, anima a gente tanto, Senhor. Né, Pai? Muito, muito obrigado por o Senhor trazer para nós. O amor em pessoa, né, Pai? É o amor fazendo, que é o Senhor fazendo as tuas palavras. E o Senhor já falou, eu peguei aqui dos irmãos americanos, que os milagres estão para acontecer um atrás do outro, o Senhor tem falado aqui para os irmãos. Amém, né, amado? Amém, Senhor. Muito obrigado. Pedimos a tua bênção agora sobre o profeta João Batista aqui. A boca dele fale agora os seus sentimentos, direto do teu coração, que venha nos enriquecer e nos nutrir em nosso caminho, cada um de nós, com um caminho diferente. Obrigado, Pai. Muito obrigado pela presença agora do profeta João Batista. Em nome de Jesus. Pai. Amém, amém, amém. Amém, Jesus. Temos 15 minutos aí, amado. Até mais. Amém. Amém, né? Cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus e peço ao Espírito Santo que me ajude com as palavras. Amém. Hoje eu não ia participar, mas é Deus que escolheu, né? A palavra fala que são muitos chamados, mas são poucos escolhidos. E o Senhor nos escolheu esse tempo agora para revelar aquilo que está oculto aos olhos dos homens. Amém? O Senhor quer que seja revelado, porque Jesus mas no final Jesus vai vencer a morte, né? A morte, ela entrou aqui na Terra quando a Eva fez o que não podia ter feito naquele momento, aí deu a entrada, né, para o mal. A partir daquele momento, a morte entrou. E agora Jesus, o Espírito Santo, né, ele está usando a gente para revelar as coisas que foram feitas, às vezes, muitas por cegueira espiritual,
e aí vem dando entrada de coisas que não é de Deus ao longo do tempo, e agora o Senhor está revelando agora, nesse momento, para vencer a morte, né? Então, Jesus vai vencer a morte através das revelações, amém? Então, assim, tudo que for falado aqui, às vezes que eu falar, às vezes eu angustiar alguma pessoa, que Deus me perdoe, né? Mas eu tenho que falar, porque são coisas que o Senhor pediu para mim anunciar, amém? Louvado seja Deus. Então, fala assim, que nesse tempo nós estamos entrando, então, nós seremos tribulados, seremos odiados de todas as nações por causa do meu nome, por causa do nome de Jesus. E nós somos odiados não por pessoas, por espírito oculto, né, pelo mal. E aí ele, às vezes, coloca a pessoa contra nós, para a gente tentar contra nós, para a gente desistir de ser usado por Deus para revelar coisas que o Senhor quer que seja revelada, amém? Tem muito tempo atrás, eu trabalhava numa empresa, e aqui tinha o horário de verão, e aí mudava, né? Eu não lembro direito como que era, só sei que eu tinha que mudar o relógio para mim chegar no horário certo, eu mudei, em vez de eu voltar o relógio, eu adiantei, aí eu cheguei 1 hora mais cedo no serviço, aí eu cheguei, o vigilante da noite tinha ido embora, porque o filho dele havia nascido, e aí o porteiro estava lá, e aí eu falei assim, cadê o vigilante? Não, já foi embora, e ele ficou meio sem graça. Então, assim, nem foi eu que fiz isso de propósito, como que eu ia imaginar que o vigilante tinha ido embora? Eu nem falei isso para ninguém, tô falando aqui agora. E aí nem sei se essa pessoa vai ver, mas... Então, assim, a gente não faz nada escondido de Deus, né? E tinha muita coisa que eu fiz durante a minha vida, e eu achava que era escondido. Quando o Senhor revelou, hoje, graças a Deus, a gente não tem essas práticas, né? Porque o Espírito Santo, ele desperta, né? Amém? E aí ele mostra pra gente o que está certo, o que está errado, ó, está certo, não está. E a gente vai caminhando, né? Devagarzinho. Ontem, eu fui convidado para participar de um jantar, né? Na casa do irmão. E no trajeto, na hora que eu entrei no carro do aplicativo, o motorista tinha um nome diferente lá, que eu nem lembro o nome. E aí eu cumprimentei, boa noite, nós fomos conversando, ele falou o nome dele, e aí ele falou assim, minha mãe colocou. Aí eu falei assim, ó, tem algumas coisas que o senhor pediu para revelar sobre a sua vida, eu posso falar, eu nem te conheço, mas aquele que me enviou eu conheço. Aí ele falou assim, pode. Ele até desligou o som do carro e fechou os vidros para escutar. E aí, né, eu fui pedindo direção ao Espírito Santo, foi falando. Na hora que parou o carro lá no final, onde eu tinha que descer, ele falou assim, vou te falar um negócio, tem pouquinho tempo que eu estou indo na igreja cristã, e um dia eu estava dentro da igreja, e um profeta me abordou dentro da igreja, e me falou todas as palavras que Deus te usou para lá do começo até agora, foram faladas para mim, todas, os detalhes, do jeitinho que você me falou, o profeta me falou. E aí eu complementei, falei assim, se o senhor me usou para falar que isso é uma coisa que eu nem te conheço, mas o senhor conhece, é porque ele tem um grande propósito na sua vida e na minha vida, né? No meu chamado, no presente de Deus na minha vida é profeta, né? Por causa do nome de João Batista, mas não foi eu que quis, é Deus. Deus que escolheu todos nós, Deus que formou todas as coisas antes de existir o mundo e colocou o nome em cada pessoa, né? E colocou um propósito na vida de cada pessoa, digital diferente, propósito diferente, e Deus coloca, né? Os profetas, o Jeremias, ele era chorão, certo? Segundo a palavra do Senhor, fala que os profetas são chorões. E aí o profeta, ele queria convencer as pessoas, e aí as pessoas não obedeciam a ele, ele chorava, né? E aí quando o Senhor revelou na vida dele que ele era profeta, ele era criança ainda, e ele falou para o Senhor, Senhor, mas eu não passo de uma criança. Aí o Senhor falou para ele assim, não fala que você não passa de uma criança, eu coloco as palavras na sua boca. E aí convenceu ele, e ele não ficava querendo convencer as pessoas. Ele entendeu que era a voz de Deus, aí ele pedia para o Senhor, Senhor, me coloca as palavras na minha boca, amém? Aí o Espírito Santo ia colocando, aí ele chorava mais que de alegria, de o Senhor ter revelado, amém? Isso para a vida dele.
E assim somos nós, pastores, mestres, diáconos, evangelistas, né? E evangelista, e aí o Senhor coloca as palavras na nossa boca, amém? E esse tempo que está sendo revelado tudo que foi feito de certo, de errado no mundo, é porque está no final do milênio, e o Senhor está revelando tudo, né? Então tem muita coisa, muita mesmo, que foi feita, mas tem muita gente que sabe o que está fazendo, e acha que está enganando, mas não engana, e Deus não agrada disso. Tem muitas pessoas que estão descobrindo agora, né, que não é certo e estão parando com isso. Então, assim, quem já foi revelado que está fazendo errado, para, né? Pede perdão a Deus, aí o Senhor te perdoa, né? Em nome de Jesus, amém? O Senhor me revelou essa palavra, foi bem, bem quase na hora de ministrar, uma meia hora antes. Aí eu agradeci a Deus, e ele falou assim, só fala o que está aí. Eu creio que isso aí vai ajudar muitas pessoas, amém? Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 1, fala assim, Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Isso é a palavra de Deus, tá bom? Eu não falo nada da minha boca. Está na Bíblia Sagrada, no livro da vida. Pois assim diz o Senhor, atendei agora, ricos, chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas são corruptas, e as vossas roupagens, comida de traça, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser como testemunho contra vós mesmo, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulados nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está chamado. E os seus clamores dos ceifeiros penetram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Jesus, amém? Tendes vivido, tendes vivido reguladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado, matado o justo, sem que eles vos façam resistência. Tem muita coisa, gente, tem muita coisa. Então, assim, eu não estou aqui para falar mal de nem para condenar ninguém, mas aí, a droga, no geral, ela enriquece, porque vende muito, mas ela destrói o templo de Deus, né? O ser humano. Então, ela destrói a outra pessoa. E quem coloca na mente que a pessoa vender esse negócio que destrói a mente do outro, enriquece ele, não é Deus. Deus não faz nada de mal para ninguém, portanto, Deus não concorda com doença, com discórdia, confusão, briga, com engano, com nada que é para fazer mal para o ser humano. Deus não concorda com isso. Porque justamente quando ele estava criando todas as almas, que ele criou todas, né? E criou os apóstolos, ele criou o Lúcifer. O Lúcifer é bonito e muito inteligente. Só que ele quis passar em cima de Deus, o que Deus fez? Expulsou ele do céu. Por isso que ele se tornou maldito. E ele foi amaldiçoado por ele mesmo, e Deus não concordou com ele. Então, Deus não quer ele mais. Ele já é caído, ele não tem salvação. Aí ele entra na mente das pessoas e enriquece as pessoas com essas coisas, entendeu? Com roubos, com enganações, roubo de terra, né? Mata o outro para tomar bens, não é de Deus, amém? Então procura entender o que é a palavra de Deus, o que é o Espírito Santo, entendeu? E pede perdão, em nome de Jesus, Deus te perdoa. E não para de praticar isso, essas coisas, amém? Lá no versículo 7, fala assim, a necessidade, bênçãos e o exemplo de paciência. Aí o Senhor fala assim para nós, assim, né? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor.
Eis que o lavrador aguarda com paciência o processo, o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Amém? Os sinais estão todos aí. Irmãos, não busqueis cheios uns dos outros, para que não serdes julgados. Eis que o juiz está a portas. Irmãos, tomar por modelo no sofrimento, na paciência, os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Amém? Somos usados por Deus, né, para levar discernimento, né? A palavra do Senhor cura na vida de muitas pessoas, amém? Droga, câncer, bebida, união de família, amém? Escolhido por Deus. Esses não são os falsos profetas, porque a gente não engana, e aí o Senhor nos protege, amém? Tira da gente cada cilada. Eis que temos por felizes o que perseveram firmes, tendo ouvido a paciência de Jó, e visto que o fim do Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Então, irmãos, o Senhor ele é cheio de misericórdia. E a misericórdia do Senhor dura para sempre. Então, o Senhor ele tem misericórdia das pessoas, ele quer que as pessoas sejam entendidas, ele quer que as pessoas não sejam enganadas, né? Tudo que você fez de achando que era escondido, não faz. Aquele negócio de você olhar no cantinho da parede, assim, ó, escondido, olha para cima. Deus, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Se você furar um buraco aqui pro chão e entrar 1000 metros e achar que está escondido, não está, ele está lá. Se você fazer um carro blindado, esse carro aqui é blindado, pode cair um míssil em cima e ele não explode. Beleza, o carro não vai explodir, mas Deus está vendo. Ele sabe de todos os detalhes. Então, assim, quem estiver brigando por coisas terrenas, entenda que o Deus trouxe nós para cá para nós ser corrigido espiritualmente. A nossa carne, o Senhor vai se arrebatar o nosso espírito para outra dimensão e a carne vai ficar aqui. O Senhor vai nos transformar e o Senhor vai purificar. Tudo que nós estamos vivendo de angústia igual está sendo purificado, né? Mas, assim, tem muitas pessoas que não estão entendendo ainda. E aí está indo para o lado errado. Está indo para o lado da vingança, porque todos nós estamos passando por angústia. Todas as pessoas estão passando em todo lugar do mundo. Todas as pessoas estão passando por angústia, porque existe a batalha espiritual. A nossa luta não é contra a carne, é contra os principados e potestades, é contra o mal, é contra o espírito ruim, que coloca na mente das pessoas, para as pessoas praticar o mal, fazer o mal para o outro, e quando você faz o mal para o outro, aquele mal volta para você. Vai para você ver, tanto que o espírito é maligno, maldito, porque ele é contra Deus. Se ele é contra Deus, ele entra na sua mente e você pratica coisas ruins com várias pessoas, né? Vendendo droga para várias pessoas, destruindo várias famílias. E aí, quem está praticando esse mal, está sendo você, está sendo enganado pelo mal. Então, não faça isso mais, arrependa disso. Igual a gente orienta, né? É um lugar fácil e não precisa de sacrifício, né? Entra para o seu quarto, fecha a porta, ore a seu pai, ore a Deus que vem em secreto. E Deus que te vem em secreto te recompensa. Ele te cura, salva, te liberta, te perdoa. Em nome de Jesus. Amém? João 3,16 fala porque Deus amou o mundo. Então ele não separou ninguém. De tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para todos. Todos aqueles que nele crê, não pereçam e tenham a vida eterna. Não pereça, não perca a fé, não desanime, não seja enganado. Então, o Espírito Santo, ele ativa uma internet, essa internet que está no mundo aí, fica tentando acompanhar, mas não acompanha, não é igual a intimidade com Deus, nem chega perto. E o Senhor me levou para vários lugares para levar
o discernimento para mim aprender a ouvir a voz de Deus, para mim interceder por aqueles lugares, para tirar os espíritos malignos. Então, eu fui enforcado pelo demônio em um posto desativado 3 vezes. Eu vi um espírito sair, assim, ó. Porque o espírito maligno, ele não aguenta a presença de Deus, né? Porque eu sou o agente para orar e assim estar ativado no Espírito Santo. O demônio não aguenta a presença de Deus. Eu vi um demônio saindo assim, sem a cabeça, só o corpo para baixo, tipo uma jaqueta preta, e ele sair do local. Tinha muita coisa em oculto, né? Muita coisa escondida, porque o demônio é sujo. Ele entrou na mente daquela família e fez com que eles fizessem, enganassem muita gente com muita coisa. Mas eu não estou aqui para crucificar eles, para falar mal deles, porque quem fez o mal, quem praticou mal, não foi Deus. É o demônio. É o maligno. Agora eu peço para que Deus use pessoas, né, em nome de Jesus, para levar o evangelho até essas pessoas que forem enganadas em todos os lugares do mundo. Tem muita coisa. Existe pacto, né, com o demônio que a pessoa faz, e aí ele obtém muita riqueza, porque o demônio é sujo, irmão. Ele é sujo, ele te coloca riqueza na sua vida para você perder o mais precioso, que é a salvação do seu espírito. Amém? Então, assim, procure entender quem que é o Espírito Santo, quem que te dá discernimento, quem que cuida de nós. Quem que, tem gente que fala que não crê em Deus porque não entende. Vamos lá, Senhor, me ajuda nas palavras, em nome de Jesus. Quem coloca na nossa mente para você comer, dormir, trabalhar, estudar, cuidar da saúde? É o Espírito Santo. É Jesus. Se você não tiver isso na mente, aí você não tem Deus, né? Porque vai ter os últimos 3 anos e meio que o Espírito Santo não vai estar presente na Terra, e aí não vai vir isso na mente das pessoas, né? Aí vai ficar vazio, como se fosse um zumbi. Mas eu creio que nesse tempo, em nome de Jesus, que as pessoas já não estejam aqui mais, né? A gente ora por isso. Por isso nós somos odiados pelo espírito mal, porque o demônio ele não queria que a gente revelasse isso. Não queria que a gente ajudasse as pessoas, não queria que a gente orasse pelas pessoas, se elas fizessem cura. A minha tia, que Deus até já levou ela, o Espírito Santo convenceu ela que ela adoeceu de câncer porque ela sofria opressão dentro de casa. Olha aí. E ela leu a Bíblia, sabe quantas vezes? É que nem sabe. E ela era católica. E aí, nos últimos tempos de vida dela, ela entendeu quem que era Jesus, aceitou ele, Jesus fez a cura, e Deus levou ela aqui, pura. Amém? Então, assim, independente de religião, né? Independente de religião, Hebreus 13:8 fala que Jesus é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Ele está aqui com nós, disponível para você conversar com ele a hora que você quiser, não que você tiver, em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que o trabalho do remanescente, agora seu, já fazendo esse trabalho de encontrar com várias pessoas, com vários tipos de religião, vários tipos de experiência, é complicado, né? Eu acho que você tem que ouvir primeiro para saber quem que é essa pessoa, né? Antes de falar coisa para não machucar, né, mano? Isso, geralmente o que acontece assim, ó, eu estou aprendendo muito isso aí com o senhor. Os pastores me ajudou muito ontem, o profeta me ajudou ontem, o profeta Geraldo. A gente tem que ter confiança no Senhor, e a hora que a pessoa estiver precisando de ajuda, Deus envia ela até você, aí ele confessa, e o Espírito Santo te dá discernimento, você fala o que Deus pediu, amém? Aí você fala para a pessoa, ó, o Senhor me deu uma direção, eu posso te falar? Amém? E a gente fala. Essa é a melhor opção, quando você ouve do Senhor. Sim, porque se eu for falar, talvez a pessoa não está preparada, a gente não sabe o que ele está vivendo, aí em vez de ele entender, ele vai ficar com raiva. Você imagina você tem que falar, você tem que comer cebola. Ele fala, não gosto de cebola, não, sai daqui. Você imagina como que foi com Jeremias, né? Jeremias, ele era chorão. Diz que a palavra do Senhor fala que, segundo a palavra do Senhor, os profetas são chorões, né? Eram chorões e são chorões, né? E aí, porque os profetas mesmo, o verdadeiro profeta, ele não guarda mágoa. Você sabia disso, pastor? Não guarda. O profeta não guarda mágoa.
Então não é E eu, aí, não. Eu tô cheio de mágoa. tá nada, pastor. O senhor está sendo purificado e moldado pelo Senhor. Amém? Eu, É, imagina, amém. Está torcendo para sair no azeite. Nós estamos saindo no azeite. Então, assim, todos os profetas mesmo, assim, que são selecionados, escolhidos por Deus, são chorões. Amém? E amém. não guardam mágoa. Ontem o senhor me levou nessa casa, pastor, e tem um rapaz que ele já é evangelista, e aí ele estava sendo enganado, ele está querendo convencer a família por ele, e não é o Espírito Santo, aí ele fica querendo brigar com a irmã, brigar com o tio, brigar com a mãe. E aí eu esperei eles falar, depois eu comentei com ele, falei assim, ó, você está fazendo de forma errada, porque, assim, eu não jogo ninguém contra, pastor, mas depois que você está entendido com a palavra do Senhor, enquanto a sua família não vier, eu acho que a gente morar junto é meio complicado, porque vai acabar virando confusão, porque eles não entendem, e a unção do Espírito Santo que está na gente, assim, atrapalha quem não está ainda. Já observei isso assim, no evangelismo, quando a gente vai levar a palavra de Deus, a gente pede muita direção do Senhor, para não angustiar as pessoas. Quando você senta perto de uma pessoa que nunca fica a presença do Espírito Santo, você senta e levanta, parece um magnetismo. A presença do Espírito Santo incomoda. Não é verdade? É verdade. Amém, amado. Vou terminar aqui a live, então. Muito bom ouvir do Senhor. Pedir uma oração sobre o Senhor, por favor. Amém. Senhor. Obrigado, Pai, por ter trazido aqui para nós o profeta João Batista. Obrigado por ter nutrido a gente com toda essa informação e riquezas, pérolas de ouro. Muito obrigado, Pai. Abençoa o profeta em tudo que ele andar, em tudo que ele fazer, ele pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Profeta, é a sua vez, não é a minha não, amado. Faz oração aí para os irmãos da Dó do Mundo. Pensei, deixa Deus usar ele, agora usa eu, amém? Não, é a sua vez, é a sua vez. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa alegria. Perdão pelas nossas falhas, às vezes, o momento que eu fui tentar convencer do meu jeito, não é. É tudo no tempo de Deus, né, Pai? Nós temos que entender isso. Eu peço que o Senhor abençoe a cada pessoa, cada lugar, de cada pensamento de religião ou não, e que o Senhor está corrigindo a cada um no tempo certinho. A purificação, a revelação, e o Senhor está vencendo a morte um dia de cada vez, em nome de Jesus, amém? Amém, Jesus, amém, amém. Jesus, irmão, ele vai vencer a morte. Por isso que está sendo revelado. Amém, Jesus? Amém. Fica na paz, querido. Com Deus.